então ao nosso estudo da carta aos Filipenses, esta série de mensagens em torno daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Na versão que eu tenho aqui em minhas mãos, na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Na nova versão internacional, na NVI, o texto diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Minha alegria e coroa. Ao chegar no culto desta noite, eu estava falando para Darcy que a referência não é a irmã Magna, porque coroa aqui não está falando das coroas da igreja, né? Mas da coroa, da alegria, do galardão, né? É sobre isso que o texto está falando, né? Ainda que Magna seja uma alegria e uma coroa, né? Enxuta. Não é isso, irmã Magna? A irmã sabe o carinho que nós todos temos pela irmã. Paulo está vivendo um momento de transição naquilo que ele estava escrevendo na carta aos Filipenses. Capítulo 4, e você vai ter a oportunidade de compartilharmos juntos do capítulo 4, nessas próximas quartas-feiras que estão por vir. O capítulo 4 é quase que um texto terapêutico. Depois, se vocês quiserem se antecipar, e podem ler algumas vezes o capítulo 4 da carta aos Colossenses, e é um novo momento daquilo que o apóstolo Paulo está para escrever. Lendo o capítulo 4, a gente acaba entendendo a utilidade da teologia no exercício da nossa vida emocional, como que as coisas podem acontecer, e é como se o apóstolo Paulo estivesse falando da importância da nossa fé, da nossa esperança, da nossa crença, para cuidar de determinados males da alma. Depois vocês vão compartilhar disso comigo nas próximas quartas-feiras. Mas nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele faz uma conexão entre aquilo que ele estava falando no capítulo anterior, no capítulo 3, e ele começa o versículo dizendo: portanto, então, isso significa que ele estava continuando o assunto que ele estava tratando nos versículos finais do capítulo 3. Só para poder a gente lembrar, o capítulo 3, Paulo está tratando da esperança da vida cristã. E nós falamos isso exaustivamente nos nossos últimos encontros. Nos versos 20 e 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si
todas as coisas. E aí nós compartilhamos nos últimos encontros, em torno da carta aos Filipenses, que a esperança da vida cristã está firmada em algumas certezas. Primeiro, um dia nós estaremos na nossa pátria definitiva. Aqui não é o nosso lugar definitivo. O mundo tem as suas características. E o mundo não vai deixar de ser mundo. Desde que o mundo é mundo, ele tem características próprias. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E de repente, a gente começa a acreditar, não sei porquê, que uma ideologia vai mudar o mundo. E aí, de repente, o mundo vai ficar um lugar ótimo para viver. A gente começa a acreditar que, de alguma maneira, os problemas econômicos vão desaparecer. E ainda que a Bíblia diz que os pobres sempre tereis convosco, a gente desconsidera aquilo que Jesus falou e a gente começa a acreditar que tem de haver um jeito de distribuição de renda para que todo mundo tenha dinheiro. De que vai haver um jeito de alguém se levantar e estabelecer um novo conceito de paz. E de que não vai ter guerra. E que os povos vão se entender. E aí quando a gente começa a ver a iminência, e agora a gente está vivendo, né, a iminência de uma guerra, e com proporções inimagináveis, porque se acontecer mesmo a guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer com a gente, porque todo mundo vai pagar o pato, né? E a gente fica, de alguma maneira, achando que a nossa pátria é aqui, e que a gente tem que dar um jeito de consertar essas coisas, porque vai ser aqui. E aí o apóstolo Paulo lembra aos Filipenses assim: olha, a nossa pátria está nos céus, o nosso lugar permanente é lá, aqui não é o lugar do vosso descanso. A nossa pátria está nos céus. Então, a esperança cristã se estabelece quando nós nos lembramos que a nossa pátria está nos céus. E que isso aqui é um tempo curto. E que passa rapidamente. E que somos peregrinos. Que vai haver um momento quando vamos receber, diz o texto, o Salvador. Então, a esperança da vida cristã consiste na certeza de que Jesus vai voltar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E a volta de Cristo parece-nos que se desenha, a cada dia que passa, se desenha como uma volta iminente mesmo. Então, a esperança da vida cristã se estabelece na certeza da volta de nosso Senhor. Terceiro lugar, a esperança da vida cristã se estabelece na certeza de que o nosso corpo passará por uma gloriosa obra de transformação. E aí nós falamos na última mensagem que esse corpo, que a palavra de Deus diz que é um corpo de humilhação, porque ele enfraquece, porque ele adoece e por fim ele morre inapelavelmente. Por mais que se faça descobertas científicas para tentar produzir longevidade, eu não sei se os irmãos viram nesta semana, cientistas prevendo um esticar da vida, e a ideia de que o homem vai, daqui a alguns anos, poder viver 150 anos, porque novas descobertas vão se estabelecendo para que as pessoas possam esticar a vida. Vai esticar até arrebentar, vai morrer mais cedo ou mais tarde.
Tem jeito. Pode esticar, mas esse corpo aqui, ele diz a Bíblia, é o corpo de humilhação. Ele vai envelhecer, ele vai perder as suas funções, ele vai morrer, graças a Deus. E vamos estar para sempre com o Senhor, diz a Bíblia, num corpo glorificado, para sempre exaltarmos o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, então, trata em seguida de adotar um método que a gente vai ver nas cartas de Paulo acontecendo várias vezes. Ele fala de alguma coisa importante e ele vai fazer uma aplicação disso, uma aplicação prática do ensino. E a forma que ele faz essa aplicação prática, nesse momento, é ressaltando o valor daqueles irmãos. Então, veja só que no primeiro verso, aí do capítulo 4, o apóstolo se refere aos crentes da cidade de Filipos com palavras muito pessoais e íntimas. Ele os chama de irmãos, amados, queridos, numa versão, saudosos, numa outra versão, minha alegria e coroa, e novamente no final ele diz assim, amados. Ele começa chamando de amados, depois chama de irmãos, queridos ou saudosos, minha alegria e coroa, e novamente ele diz, amados. Sem dúvida, o coração do apóstolo estava cheio de amor e afeição por aquela igreja, por aqueles irmãos. Então Paulo começa dizendo assim, portanto, meus amados. Essa é a primeira expressão do apóstolo Paulo. Essa expressão carinhosa representa o amor fraternal que o apóstolo Paulo tinha, ele em suas entranhas, ele tinha um profundo amor pelos seus filhos na fé, por aqueles que faziam parte da igreja na cidade de Filipos. Em todos os escritos do apóstolo Paulo, ele faz declarações de amor por aqueles que tinham sido alcançados através do seu ministério. Todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo eram uma demonstração de zelo pela igreja. Se você ler todas elas, você vai ver Paulo demonstrando muita afeição pelas igrejas, Paulo corrigindo determinados erros para demonstrar todo o seu zelo e todo o seu apreço, toda a importância de que ele dava para que eles andassem na verdade. E aqui o apóstolo Paulo vai chamá-los de amados. Então, esta era a fragrância da demonstração do cuidado e do amor que Paulo tinha para com aqueles irmãos. Depois ele diz assim, portanto, meus amados e saudosos, pode dar um outro isso, e saudosos irmãos. Aqui o apóstolo Paulo fala de saudade. Isso demonstra que Paulo trazia em seu coração, na sua mente, as memórias dos momentos que ele havia passado com aquela igreja. Eu não sei se eu estou envelhecendo, se esse é o único motivo, mas há determinados momentos, determinadas semanas da nossa vida, que a gente fica meio saudoso, né? E essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e comecei a me lembrar de muitas histórias do início do meu ministério. Não só do início do meu ministério, mas algumas histórias acontecidas na nossa história como igreja. Eu recebi um pastor essa semana no gabinete e eles vêm aqui toda terça-feira conversar comigo. Eu estou fazendo um processo de discipulado com esse casal
E geralmente eles chegam e eles falam, e eu interajo, eles falam e a gente conversa, e eu estou ajudando na construção de uma nova visão ministerial que eles estão querendo para a igreja, tal. Essa semana eu não dei chance para eles falarem, eu falei 2 horas seguidas, e no final eles disseram: pastor, o senhor está elétrico hoje, né? Eu falei: desculpa, queridos, eu não consegui deixá-los falar. Eu falei das histórias da nossa igreja, de coisas da nossa construção, de coisas das nossas campanhas, de tanta coisa que a gente tem vivido. Paulo estava cheio de memórias, Paulo estava cheio de histórias. Eu imagino Paulo escrevendo aqui no capítulo 4, no verso 1, quando ele diz assim: meus queridos irmãos, ou meus saudosos irmãos. Eu imagino Paulo trazendo ao seu coração a recordação da conversão de cada uma daquelas pessoas, da maneira com que ele teve a oportunidade de discipular e pastorear cada uma delas. Depois, o apóstolo Paulo vai acrescentar a essa expressão de amados, saudosos. Paulo vai dizer assim: minha alegria e coroa. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Todos quantos se converteram a Cristo a partir das atividades do ministério do apóstolo Paulo, representavam para Paulo a sua alegria, o seu galardão. Certamente que aquela igreja de Filipos era de fato motivo de grande alegria e regozijo espiritual, porque ela nasceu a partir do empenho, da vida, da dedicação do apóstolo Paulo no meio das perseguições. Lembra que quando Paulo chega em Filipos, ele e Silas são presos, e aí ele prega o evangelho para aquele carcereiro, ele se converte, sua família, o evangelho vai tomando corpo, a igreja se estabelece. Certamente, quando Paulo diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, Paulo deve ter voltado o seu coração para aquele cárcere, voltado a sua memória para aquela experiência de ver aquele cárcere se balançando à meia-noite, as portas sendo abertas, aquele homem pulando dentro do cárcere, da prisão, com a espada na mão, todo trêmulo, e perguntando: homens, o que eu preciso fazer para me salvar? E Paulo e Silas dizerem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E diz a Bíblia que naquela mesma noite ele levou Paulo e Silas para sua casa, pregou a palavra de Deus para todos, e naquela mesma noite, diz a Bíblia, que todos os seus foram batizados. E a palavra de Deus diz lá no verso 31, e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Então, o Evangelho traz uma alegria que não dá para medir. Um homem que estava próximo ao suicídio, com a espada pronta para tirar a própria vida, e que ouve a mensagem do Evangelho através da vida de Paulo e Silas. E agora, diz a Bíblia que são batizados ele e todos os seus. E alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Imagine que quando Paulo está dizendo minha alegria e coroa, estava se lembrando daquele carcereiro, daquela família, e de muitas outras famílias, que foram alcançadas pela graça do Evangelho, através do ministério do apóstolo Paulo naquela cidade. Essa não foi a única vez que o apóstolo Paulo se refere à igreja como sua alegria e coroa. Por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 19 e 20, Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança?
ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Alguém diria assim, mas a alegria do crente não é o Senhor? A alegria do crente não está em Cristo? A nossa força, a nossa alegria não vem do Senhor? Lógico que sim, é bíblico. É assim que as coisas funcionam, vem de Deus. Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que há uma outra linda verdade no exercício da vida cristã. Porque nós que somos servos do Deus Altíssimo, e que estamos servindo ao Senhor, e servindo ao reino de Deus, e servindo à igreja do Senhor, a nossa alegria são as vidas, que acabam refletindo o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa vida. Aquelas pessoas que trazemos para o reino, que discipulamos, que pastoreamos, que ensinamos, que amamos. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma alegria espiritual em servir. Eu comecei uma nova classe de novos convertidos há 2 domingos atrás. Encerramos um ciclo, há 3, 4 domingos atrás encerramos um ciclo e começamos tudo de novo. Eu estava domingo com 9 alunos novos. Eu tenho um prazer enorme de ser professor de novos convertidos. Porque nesse primeiro momento, a gente fala assim, vamos abrir a Bíblia aí no Evangelho de João. Aí a pessoa está aqui lá no Velho Testamento, não tem intimidade nenhuma com a Bíblia, aí a gente vai ajudando, aqui não, Evangelho de João aqui no Novo Testamento, a gente vai ajudando uns aos outros, aí a gente começa a ensinar o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, o que é capítulo, o que é versículo, e o beabá, e aí domingo a gente falou no primeiro domingo sobre a importância da salvação, domingo agora sobre a segurança da vida eterna, e a gente vai ensinando os primeiros passos, o beabá da vida cristã. E sabe uma das coisas fantásticas de trabalhar com o novo convertido? É ver esse processo de aprendizado. Daqui a uns 8 domingos, a gente já vai, e aí eu estou ensinando para eles as divisões da Bíblia, estou passando no quadro como que são os livros da Bíblia, estou ensinando, tal. Daqui a uns 8 domingos, a gente já vai ver aquela turma assim, mexendo na Bíblia para lá e para cá, com intimidade, e sabendo onde estão os textos, decorando, nós estamos decorando um versículo bíblico por semana, e aí eles vão ter 10 versículos bíblicos decorados, mente virgem, para o conhecimento das verdades de Deus, e que estão encarando as manhãs de domingo como um presente, como um privilégio, e descobrindo todas aquelas verdades que vocês já estão cansados de saber, descobrindo o beabá da vida cristã. Aí quando a gente vê, assim, o novo convertido crescendo, e conhecendo a Bíblia, conhecendo as verdades do Evangelho, e dá a sua pública profissão de fé, e é batizado, e vai crescendo na fé, vai encontrando o seu lugar de serviço, vai desenvolvendo-se, vai ocupando espaços no ministério,
Quando a gente começa a ver as coisas acontecendo na vida das pessoas, eu volto o meu coração para esse texto da palavra de Deus e eu entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo: minha alegria e coroa. A alegria e coroa do ministério não é a construção de um templo. A alegria e coroa do ministério não são as coisas que a gente faz, porque nada disso será apresentado para Deus. Quando eu chegar diante de Deus, Deus não vai me perguntar: Dario, quantos templos você construiu? Quantos edifícios de educação religiosa? Quantos carros tinha a sua igreja? Não são essas coisas. Quando Paulo diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, Paulo está dizendo: é isso que eu tenho para apresentar a Deus. O resultado do meu ministério são vidas. O resultado do meu empenho, da minha dedicação, são as pessoas. São as pessoas que aprendem a palavra, que gostam da palavra, que vibram com a palavra, que se envolvem com a palavra e que crescem por conta da palavra. As vidas que trazemos, que discipulamos, que pastoreamos, que vemos nascer, vemos crescer e vemos dar os frutos para o reino. São essas coisas que fazem toda a diferença. As vidas em que investimos são nossa glória nesta terra. O resto fica por aqui. Então, nesta noite, eu queria dizer para o irmão o seguinte: desiluda-se dos bens materiais. Não crie ilusão com relação às conquistas humanas, cargos importantes, pessoas sob o seu comando, qualquer tipo de glória ou troféu que esse mundo pode te oferecer, vai ficar por aqui. A gente não vai levar nossas placas, a gente não vai levar nossos troféus, a gente não vai levar nossos diplomas, nada disso. Isso pode ter muita importância nas relações de uns para com os outros, para poder a gente exibir para as pessoas. Agora, diante de Deus, nada disso tem valor. Quem sabe o que está fazendo nesse mundo, investe a sua vida naquilo que é eterno. Quem trabalha para o reino de Deus, investe a sua vida naquilo que é eterno. Qualquer glória, coroa ou alegria neste mundo tem de ter sua natureza naquilo que é eterno, e nada além de vidas pode oferecer isso. Por isso, meu irmão, invista em vidas, invista em pessoas, invista a sua vida, aquilo que Deus te deu, não guarde para você. Todo o seu conhecimento, todas as motivações do seu coração, não guarde nada para você, invista na vida de alguém, divida aquilo que Deus te deu na vida de alguém, para que você possa dizer como Paulo: fulano é minha alegria e coroa, cicrano é minha alegria e coroa. Não importa se você ganhou ou não ganhou, porque na verdade, quem ganha não sou eu nem você, é o Espírito Santo. Isto é obra de Deus. Mas cuidar é obra nossa. Salvar é obra do Espírito Santo. Mas cuidar
Aí é obra nossa, o cuidado é nosso. Então cuide de alguém. O tema da igreja esse ano é um ano para fazer um discípulo. E aí a gente está indo aí para o finalzinho do ano. Se você ainda não conseguiu construir um relacionamento discipular com alguém, não perca tempo. Não perca tempo. O apóstolo Paulo, com base nessa convicção de que a sua alegria e coroa eram as pessoas, ele escreve: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa. E aí ele continua dizendo: permanecei assim firmes no Senhor. Todo crente deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que ele possa permanecer firme no Senhor. A última expressão então do apóstolo Paulo nesse versículo é: permanecei firmes no Senhor. Para não nos afastarmos do Senhor, para que a gente possa permanecer firmes no Senhor, o que nós devemos fazer? Primeiro, devemos saber o que significa permanecer firmes. Primeira coisa que a gente precisa fazer, afinal de contas, o que é permanecer firmes no Senhor? Esse não é um convite que Paulo faz apenas na carta aos Filipenses. Esse é um convite recorrente do apóstolo Paulo em outras cartas também. Depois ele falar sobre a armadura de Deus, Paulo vai dizer: para que possais permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Mas antes de falar da armadura, ele também vai falar isso. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos nos envolver de todos os modos para permanecer firme. Esta é uma questão fundamental. Enganos espirituais podem ocorrer na vida de qualquer crente, e aí a gente perder a nossa firmeza. E aí, se a gente perde a nossa firmeza, a gente perde os nossos passos. E se a gente perde os nossos passos, a gente corre riscos. Permanecer firme no Senhor envolve algumas coisas. Primeiro, significa permanecer firme na doutrina. Ninguém pode permanecer firme no Senhor se não estiver devidamente ancorado na fé. Ninguém vai permanecer firme no Senhor se não tiver convicções inabaláveis da verdade de sua crença. Porque aquele que não está ancorado, Paulo diz que é como as ondas do mar, que é não é Paulo que falou isso não, Tiago, que é jogado de um lado para o outro. É jogado de um lado para o outro. Nós precisamos ter firmeza daquilo que cremos. Ah, mas fulano crê de um jeito, outro crê de outro, um monte de gente crendo um monte de coisa. Mas eu creio o quê? É aquilo que creio que deve definir aquilo que sou, minha identidade. São as definições da minha fé. A firmeza da minha vida cristã envolve a firmeza das minhas convicções. Isso não significa unidade, porque cada um vai olhar pelo seu prisma, mas você precisa ter certeza daquilo que você crê. Segundo, significa permanecer firme na vida cristã. Todos nós estamos sendo bombardeados, e o bombardeio desse tempo
é muito maior do que nos anos anteriores. A fé cristã está sendo bombardeada o tempo todo. Agora, a gente precisa lembrar que a gente não pode construir expectativa de que, por exemplo, a gente não vai ser bombardeado pela mídia. Se nós cremos em coisas diferentes, o que a gente pode esperar que a mídia vai fazer? Que vai bombardear-nos o tempo inteiro. E estamos debaixo de um bombardeio terrível. As concepções éticas, morais desse momento, o mundo está de cabeça para baixo. Agora, a gente tem, irmãos, duas coisas fantásticas. Primeiro, a gente tem a mente de Cristo, amém, irmãos? A gente tem a mente de Cristo, a palavra de Deus diz, nós temos a mente de Cristo. Segundo, a gente tem um negócio chamado controle remoto. Você só vê o que você quer. Você não é obrigado a ver nada. Não é obrigado a permitir que a mídia empurre de goela abaixo qualquer coisa. A gente não precisa. Terceiro, eu preciso permanecer firme nas afeições. O que significa isso? Eu posso estar doutrinariamente correto, viver uma vida, de uma certa forma, dentro dos padrões morais cristãos, mas mesmo assim, ter um coração insensível ao Senhor. Apenas ser um religioso legalista. Então, quando a palavra de Deus diz assim, permanecei firmes no Senhor, a palavra de Deus não está dizendo só para você permanecer firme, não, é firme no Senhor. Isto é, o seu coração precisa estar voltado para Ele, sensível à voz dEle. Talvez em nenhum outro texto dos evangelhos haja a palavra permanecer de maneira tão incisiva como João capítulo 15. Você conhece o texto, mas eu vou lê-lo, mas só lembrando, né, e dando ênfase nos permaneceis, né? Então, o texto diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim vós também, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim, é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedir o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamei amigos, porque tudo o quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda.
Jesus concentrou nesses versos de 1 a 16 do capítulo 15 de João, uma ideia constante de dizer: permaneça, 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 não saia daqui, não saia do amor de Cristo, não saia da palavra de Cristo, não saia desse evangelho, não saia disso aqui, não saia, permaneça. Por que Jesus teve a preocupação de repetir tantas vezes num texto tão curto a palavra permaneça, permaneça, permaneça? Porque a tendência humana é não permanecer. A tendência humana é sermos enganados, sermos envolvidos, é sermos conduzidos. A tendência humana é sermos vulneráveis, frágeis. A tendência humana, a carne pede por isso. Por isso Jesus falou: permaneça, permaneça, permaneça. Precisamos permanecer. Segundo, para não nos afastarmos do Senhor, devemos lembrar que a vida cristã é uma batalha constante. Nós não podemos nos esquecer da nossa peregrinação, nós não podemos nos esquecer que existem adversários que estão a todo instante tentando impedir o nosso avanço. A exortação para que o crente permaneça firme no Senhor jamais estaria nas Sagradas Escrituras caso a vida espiritual do crente não estivesse todos os dias expostas a muitos perigos espirituais. Nós vivemos num mundo que em nada nos ajuda na nossa jornada espiritual. Pelo contrário, tudo que o mundo faz é para nos atrapalhar. Tudo, tudo. As tribulações associadas aos planos de derrubar a nossa vida, de nos tentar e nos afastar da fé. As decepções que às vezes nós acabamos construindo dentro dos nossos próprios relacionamentos eclesiásticos, dentro do próprio ambiente da igreja, tem o poder de afastar as pessoas da fé. As heresias que se infiltram no ambiente religioso têm o poder de afastar muita gente do verdadeiro evangelho. Então nós precisamos conhecer a natureza de nossa peregrinação espiritual e entender que o nosso bem-estar espiritual envolve uma diligência constante. Por isso Jesus diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Terceiro, precisamos manter os olhos focados na graça. Para poder manter firme, permanecer firme, nós precisamos manter os nossos olhos focados na graça. Precisamos usar todos os meios da graça para que diariamente nosso coração esteja próximo do Senhor. Deus, em sua infinita misericórdia, tem dado a cada um de nós recursos espirituais para que o nosso coração seja fortalecido todos os dias pela graça divina. Esses recursos espirituais são chamados de meios da graça. Esses meios da graça são canais estabelecidos pela graça divina a fim de que cada um de nós tenhamos acesso ao suprimento espiritual diário que nos é dado pelo Senhor. Nós temos algumas coisas que nós fazemos que nos ajudam nisso, irmãos. Por exemplo, quando nós nos reunimos para a ceia do Senhor, quando nós abrimos a palavra de Deus como temos feito nesta noite, quando nós nos unimos em oração como já fizemos nesta noite, a gente poderia enumerar tantas coisas como a presença dos irmãos numa noite de quarta-feira para juntos estudarmos a palavra de Deus, a comunhão que a gente pode desfrutar,
e olhar no olho um do outro e saber quais são as realidades de cada um de nós, nós precisamos manter isso vivo para que possamos permanecer firmes. Por último, para a gente encerrar, para não nos afastarmos do Senhor, nós devemos crer e viver a palavra. Precisamos crer e viver a palavra. Isso significa, precisamos aplicar aquilo que aprendemos, aquilo que recebemos da palavra do Senhor, a nossa vida diária, para que a vida cristã possa fazer sentido. Porque senão fica apenas um livro de religião, para a gente ler na igreja, gostar, mas voltar para casa e continuar vivendo a mesma coisa. Então nós precisamos crer, mas nós precisamos viver a palavra de Deus. Gosto muito da expressão de Tiago, quando diz assim: aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. É isso que a gente precisa ser. A gente precisa crer, precisa ler, precisa estudar, precisa se inteirar da palavra, mas não é apenas para conseguir conhecimento, encher a cabeça de informação, é mais do que isso, para que essa palavra viva possa mexer com a nossa maneira de viver, possa mover o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, possa ditar a nossa ética, possa definir as nossas ações. É isso que é viver a palavra. Então Paulo diz assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, permanecei firmes no Senhor, amados. Então nesta noite, convite da palavra de Deus para mim e para você: não volte atrás. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Foque em Jesus. Olhe para Jesus. E ainda que haja muita coisa tentando distrair a sua atenção, chamar a sua atenção, para que de alguma maneira você se desvie do caminho, não faça isso. Permaneça no Senhor. Mantenha-se firme em Deus. Alegre-se nele. E certamente que é essa vida firme no Senhor que vai fazer toda a diferença. Que o Senhor nos ajude para que, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo, a gente possa olhar uns para os outros e dizer: portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, desse jeito, não volte atrás, permaneça firme no Senhor, amados. Que nós possamos fazer assim, que a gente possa manter a nossa vida firme no Senhor em todo o tempo. Isso não significa que a gente esteja isento de lutas, mas significa que o nosso foco vai continuar sendo a pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, e nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos a vacilar, que a gente possa permanecer firme no Senhor, que os nossos passos sejam firmes, que nossas convicções sejam firmes, que nossa pregação seja firme, que, ó Deus, tenhamos uma vida inabalável, por estarmos firmados no Senhor, a rocha inabalável. Ó Deus bendito, que esta seja a expressão de compromisso de todos nós que estamos aqui. E nós pedimos, Deus, mais uma vez, usa a nossa vida,
Usa-nos para que nós sejamos uma influência abençoadora na vida das pessoas que estão à nossa volta, para que possamos ver o crescimento das pessoas a partir do nosso investimento de vida, para que a gente possa ter alegria, regozijo, galardão, como fruto desse investimento do trabalho que realizamos para o louvor da Tua glória. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta hora tão especial de estudo da Tua Palavra e o encorajamento que a Tua Palavra produz no coração de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.